Muito bem, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta foi a saudação do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, né? Ali no versículo de número 3. Queremos louvar a Deus pela vida de todos vocês. Estamos dando sequência. Aula 20 do módulo de número 3. Módulo 3, o título central é As Responsabilidades do Pregador. Na aula 19, ministramos o primeiro tópico, que é o pregador e a oração. O tema, o pregador e a Bíblia. Não se esqueça de se recorrer aí ao seu PDF, tá? Tô com o meu aberto aqui, ó. Abre lá o seu PDF para você ver os tópicos também, tá bom? Então tem aqui, ó, o pregador e a Bíblia. Então vamos colocar aqui. Muito bem. O pregador e a Bíblia. O que é, né, a Bíblia na vida do pregador? O que é a Bíblia na vida do pregador? É o seu instrumento, né? Seu instrumento de trabalho. É o seu instrumento de trabalho. Sua ferramenta de trabalho, né? Então, o pregador ele tem que amar as Escrituras, tem que ler, tem que meditar, tem que pesquisar, tem que examinar. Não, ele não tem como, né? Vamos colocar assim, com todo temor, com todo respeito, com todo carinho que nós temos uns pelos outros, né? Nós não estamos querendo desmerecer, né? Tirar o mérito de ninguém. Essa não é a nossa vontade, nem esse é o nosso foco quando lecionamos. Mas você é inteligente, então você sabe que eu vou falar, tanto quanto eu, que uma pregação bíblica, né? Ela exige o esmero, a dedicação da parte do pregador, né? Se este pregador não lê, ele pode pregar? Acredito que sim, creio que sim. Todavia, os resultados, né, não são os mesmos daquele ou daquela que prega a partir das Escrituras, ok? Toda pregação, ela, para ser considerada a mesma pregação, é a pregação que é feita a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus. Então, o pregador, ele precisa realmente, né, ser um pregador que se deleita na palavra, que ama a palavra, né? Então, nós colocamos aí 5 exemplos, tá bom? 5 exemplos também, para a gente palmilhar junto nesse pensamento. Primeiro exemplo que eu coloquei aí, o pregador e a Bíblia, ele precisa ter prazer em ler, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, número 1, o pregador precisa ter prazer em ler. Então, palavra-chave aqui também, né? Que é a palavra, né? Ler. É fundamental que esse pregador tenha prazer em ler, né? A Bíblia. A Bíblia. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras.
Então ele tem que amar isso, né? Ele tem que ter prazer em ler. E isso, aos olhos da Bíblia e aos olhos da teologia, isso demanda tempo, viu, irmãos? Isso demanda tempo, tá? Isso demanda dedicação, tá? Não é uma coisa simples, não. Por isso que nós temos uma base bíblica aí, que é o livro de Salmos, né? Vou colocar aqui a base bíblica, que é o livro de Salmos, de número 1. Vamos usar o verso 3 aí. Verso 2 e verso 3. Verso 2 e verso 3, tá? Vamos ver. Então, aquela pregação, ela demanda isso aqui, ó. Antes tem o seu prazer, tá vendo? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só as palavras correlatadas aqui. No verso 2, prazer. Ok? No verso 2, a lei do Senhor. No verso 2, demanda tempo, porque ele usa a expressão dia e noite, olha lá, e na sua lei medita. Aí ele usa essa expressão, de dia e de noite. O que ele está dizendo com isso? O esmero, o esforço, o tempo, a dedicação. Então, uma pregação bíblica, né? Não estou nem falando que ela tem que ter teologia, filosofia, né? História. Não vou nem entrar no mérito dessas questões. Mas vamos falar de uma maneira simples, de uma linguagem simples, né? De um texto bíblico, mas que requer muita dedicação naquela leitura, no exame daquele texto, né? O seu contexto, a buscar os subsídios que sejam confiáveis, né? As versões bíblicas também, as bíblias de estudos, dicionários e comentários acerca daquele texto. São ferramentas auxiliares, são subsídios, né, que vão ajudar na construção desta mensagem, desta pregação. Então, o pregador e a Bíblia é isso, ele tem que ter prazer em ler. Prazer em ler. Isso demanda tempo, esforço, dedicação, entrega, porque é de dia e de noite. De dia e de noite. Mas olha o resultado, verso 3. Olha o resultado do verso 3. Tá vendo? No verso 3, o resultado fala que ele é como árvore. O resultado é plantado junto a ribeiros de água. O resultado é dar seu fruto na estação própria. O resultado é suas folhas não caem. Olha o resultado. E tudo quanto fizer prosperará. O pregador, para ele ser próspero naquilo que é a sua missão de pregador, ele precisa ter prazer em ler a lei do Senhor. Tá vendo? Então isso é fundamental na vida do pregador. E repito, se eu não gosto de ler, se eu não ler, eu não posso pregar, eu vou dizer, acredito que sim, mas não estou mexendo com esse público, estou mexendo com um público que é pregador, ok? Se esse público que eu estou mexendo é pregador, então sem conversa, irmão, sem papo. Vai ler a Bíblia se quiser pregar e pregar de verdade a partir da
das Escrituras, porque toda pregação fiel é a pregação a partir das Escrituras, ok? Exegese é tirar do texto para fora, não é acrescentar o que o texto não está dizendo. A exegese é tirar de fora para dentro, mas a exegese é tirar de dentro para fora. Aí é o pregador fiel, ok? Então, o pregador pregou lá uma mensagem extraordinária, algo maravilhoso. Bíblia, somente Bíblia, do começo ao fim, teve história, teve filosofia, teve teologia, né? Entramos em alguns contextos importantes, ou seja, foi uma pregação muito maravilhosa. Ele pregou 40 minutos ou 1 hora. Isso foi pregando. Agora imagine o tempo que ele teve lendo, pesquisando, anotando, revendo, pregando para ele primeiro, tá? Então, quer dizer, o tempo disso tudo aí são horas, tem mensagens que são horas de preparo, tá bom? Então, tem que ter prazer em ler a palavra de Deus, tá bom? Mas é muito difícil e tal. Então, vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é persistir. Olha aí. Então, se você acha difícil ler, eu vou te animar. Estou te animando aqui, ó. Persistir, tá bom? Então, você não pode desistir, você tem que persistir. Aqui. Essa ideia do persistir, ele vai mexer com o ler e acrescentar mais alguma coisa, né? Vamos ler esse texto aí? O Paulo, escrevendo a seu filho na fé, nosso amado e querido irmão Timóteo, estava sendo um dos obreiros de uma igreja importante em Éfeso. Aí o Paulo escreve a ele dizendo isso aí, tá bom? Capítulo 4, vamos começar aí pelo versículo 13, tá bom? Capítulo 4, 1 Timóteo, versículo 13. Vamos começar pelo versículo 13. Aí ele começa assim, ó. Persiste em ler, tá vendo? Aqui ele vai mexer de novo com essa questão do ler. Ele diz, persiste em ler. Aí ele usa também aí o quê? Outra expressão que ele usa. Ele também usa a expressão exortar. Então ele manda o Timóteo persistir nisso. Ler, exortar. Agora veja, ele também utiliza essa expressão, ensinar. Aqui, ó, vamos mexer um pouquinho com isso aqui, tá? Olha a regra que Paulo manda a ele. Ler. Essa palavra exortar não é uma palavra para doutrinar alguém, é para animar, exortar no sentido de animar, exorta para que a pessoa prossiga, não pare, tá? Mas veja só que a terceira na ordem aqui é ensinar, tá vendo? Mas como que eu vou ensinar aqui se eu não ler aqui? Se eu não persistir? Então, esse conteúdo aqui, eu vou usar aqui para ensinar. Este conteúdo. Só que eu não tenho como colocar esse conteúdo na prática do ensino se eu não faço a leitura, né, na persistência de ler esse conteúdo aqui para ensinar aqui. É a famosa regra. Quem não se assenta para aprender, né? Para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então, é o fator principal. Então, o pregador, ele pode ser extraordinário, como nós já falamos em uma das nossas aulas,
como ele pode ser o pregador limitado, como falamos também em uma outra ocasião. Quando que o pregador se limita? Quando ele é preguiçoso. Se o pregador for um preguiçoso, a pregadora preguiçosa, eles mesmos estão se limitando. O prazer de Deus é usar. Pode ter certeza disso, que Deus tem o maior prazer de usar a minha vida e a sua vida. Deus tem o maior interesse nisso, tá? Nós somos vasos nas mãos do Senhor para Ele usar. Mas o vaso não enche o seu vaso de conteúdo, né? O seu coração de conteúdo, como que ele vai expressar? Por que uma pessoa prega muito? Porque ela tem muita informação. Por que uma pessoa prega pouco? Porque ela tem pouca informação. Então a leitura é informação. Informação. Muita informação. Ok? O verso 14, Paulo diz para Timóteo: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. E o 15 ele diz: medita nessas coisas. Ó o que ele está dizendo: medita nestas coisas, ocupa-te nelas. Por quê? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Porque a palavra aproveitamento é a palavra progresso, desenvolvimento, avanço, crescimento. Então, quando você persiste em ler, exortar, ensinar, aí vem o 15, meditar, ocupar. Então, são ler, exortar, ensinar, meditar, ocupar. Então, são 5 palavras aqui, certo? O verso 13 mais o verso 15. Essas 5 coisas vão contribuir para que o seu ministério seja um ministério em ascensão, de crescimento, de bons resultados, tá? De desenvolvimento e bons resultados. Ou seja, a notícia vai espalhar de que agora temos aí uma irmã, um irmão que está tendo uma boa mensagem, uma boa pregação, né? Ele lê o texto, ele examina o texto, ele interpreta o texto, ele aplica o texto, fica dentro da Bíblia, sua pregação é bíblica, sua pregação é cristocêntrica, sua pregação é pentecostal, é doutrinária, tem o zelo, tem a pureza da doutrina, tem ali os cuidados, né, com as regras necessárias para não ser ofensivo, para não acrescentar, mas também para não tirar, sabe se comportar no ambiente de púlpito, de culto, de pregação, sua finalidade é pregar, então isso acaba saindo, né? E as pessoas acabam comentando, e é onde você começa a crescer, um convite aqui, outro ali, uma viagem, um evento, uma pregação expressiva em um determinado lugar expressivo, que acaba te lançando. Isso é muito natural, muito comum, não tem erro nenhum nisso aí. É da vontade de Deus levantar, te chamar, te escolher, te levar para o mundo, para as nações. Glória a Deus por isso. Mas é gostoso estarmos, né, prontos, aptos para ser, então, aquilo que Deus quer que nós sejamos no seu tempo. Ok? O pregador, ele tem que ter prazer em ler, o pregador tem que persistir, né, em ler, não pode desanimar, não pode, né, desistir, não pode, tá bom? E aí vem o terceiro ponto, que é examinar. Examinar aqui, ó. Então, o terceiro ponto é o exame. Examinar as escrituras, tá bom? A leitura da Bíblia é uma coisa importante, muito, mas muito importante. Ler, né? Ler bem o texto. Ler e ler bem, respeitar o texto, né? Respeitar os pontos, respeitar as vírgulas, né? Respeitar toda a estrutura textual. Isso, na leitura, enobrece inclusive o seu português, seu vocabulário, sua fala, sua comunicação fica rica de tanto que você está lendo.
o exame do texto é examinar o que você leu. Examine agora, né? Um exemplo, eu estou lendo o Salmo 1, verso 1 ao verso 6. Fez a leitura. Quantas vezes? 10, 20, 30, quantas vezes for necessário. Quanto mais familiarizado com o texto, melhor. O texto vai impregnar, o texto vai te abraçar. Você vai abraçar o texto, entendeu? Então é uma coisa assim que vai encher mesmo o coração. Quando isso está acontecendo, você parte para o exame desse texto. Aí é fala por fala, né? Versículo por versículo, palavra por palavra, tendo os recursos necessários e os materiais adequados para fazer uma garimpagem, né? Uma exegese apurada daquela palavra, a hermenêutica apurada daquele texto, respeitando o contexto que foi escrito, para quem foi escrito, quem está falando, para quem está falando, qual é o ambiente geográfico? Foi no templo? Foi no monte? Foi na sinagoga? Foi no deserto? Foi no barco? Foi no vale? Foi no ribeiro? Aonde foi? Onde se deu? De dia ou de noite? Estava só ou acompanhado? O teor do assunto, né? Então ali entra a geografia, ali entra o contexto religioso. Esse texto pode ser, por exemplo, você está lendo um texto e o texto às vezes é escatológico. Então você vai pegar uma coisa que ainda vai acontecer. Então tem que saber se o texto é escatológico, se ele é tipológico, se cabe dentro desse texto uma tipologia, se ele é profético, né? Se ele é um texto histórico, se ele é um texto que vai mexer com a parte cultural, né? O que tem de cultura nesse texto, o que tem de costumes nesse texto. Então são várias ferramentas que vai te auxiliar no exame do texto, examinar esse texto. Examinar esse texto pelo ponto de vista 1, 2, 3, 10 pontos de vista diferentes, ok? Fazer a clipagem. Eu consultei a fonte aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma das maiores autoridades, pelo menos na minha opinião, em sermões expositivos, né? Em pregações. É a minha opinião e eu respeito a opinião de todos. E aí você pega ali aquele comentário, aí daquele comentário nasce um outro comentário bíblico, e aí você vai ampliando do comentário de Wisber, aí você vai para outro comentário de Champlin, você vai para um outro comentário que você tem aí um apreço também, e assim sucessivamente, tá bom? Vai para a geografia bíblica, para o Atlas, dá uma olhadinha no mapa, vê a questão da distância, do relevo, do monte, do rio, do vale, vê essas questões são importantes, porque os detalhes podem estar ali, tá bom? Sobre aquela árvore, ou sobre aqueles frutos, ou sobre aquela terra, ou os povos que habitaram ali. Então você tem introdução bíblica ao Antigo Testamento, você tem introdução bíblica ao Novo Testamento, você tem visão panorâmica do Antigo Testamento, visão panorâmica do Novo Testamento, você tem a história do Antigo Testamento, a história do Novo Testamento. Assim, são uma série de ferramentas que estão disponíveis para nós em nosso tempo, em nosso século. Então, se for preguiçoso ou preguiçosa, não consegue, tá bom? Não consegue. Então, precisamos entender isso aí. Bom, aqui a base bíblica desse texto, então nós estávamos aqui em 1 Timóteo, né? Capítulo 4, e foi lido aqui o verso 13 a 15, tá? Verso 13 até o verso 15, que é esta base bíblica aqui. Aqui estamos falando de João capítulo 5, quando o Senhor Jesus mencionou isso aí do verso 39. E aí o Senhor Jesus usou uma palavra muito interessante, que é a palavra examinar.
Eu falei isso para vocês em uma outra aula, o que, que é a palavra examinar no grego, anacrino, né? Capítulo 5, verso de número 39, o Senhor Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o pregador que prega a partir da Bíblia já começou bem, porque a Bíblia testifica de Cristo e é o objeto da pregação do pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa expressão que ele está usando aqui, essa expressão examinar, é aquela expressão da peneira, né? Onde você pode passar os grãos com a palha, e ao passar por aqui, a peneira tem a função, então, de separar os grãos da palha, né? Então, ele vai... Anacrino seria... Examinar seria passar pela peneira. Passar pela peneira, como se estivesse fazendo o exercício dela, para o vento levar a palha, e vai permanecer aqui apenas os grãos do trigo, e o trigo é uma tipologia da palavra. O trigo representa a mais pura pregação. Como o Senhor disse ao profeta Jeremias: o que tenho eu com a palha, o que tem o trigo com a palha. Ele diz que aquele que tem a visão, né, ou a revelação, o sonho, que entregue, e aquele que tem a pregação, que pregue, porque ele fala que a palha e o trigo não têm unidade, tá bom? Então nós precisamos passar pela peneira do exame, da peneira do exame. Vou pegar aqui o texto. Peneira do exame, porque ali a gente faz a apuração correta do texto, né? Faz a apuração correta do texto, onde você vai separar os grãos de trigo da palha. Então, logo a gente percebe assim, o pregador, quando ele tem trigo, quando não tem. Jeremias 23, 28, né? Diz assim: o profeta que tem um sonho, que conte o sonho. E ele fala assim: e aquele em quem está a minha palavra. E aquele em quem está a minha palavra. Aí ele diz assim: que fale a minha palavra. Ok? Fale com o quê? Ele fala com verdade. Porque ele tem que ser fiel. O pregador fiel é esse, que prega a palavra com verdade, porque ele é fiel. Aí ele fala assim, ó, a pergunta é: que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, tá em Jeremias, tá bom? Ó, vou colocar aqui, ó, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo de número 28. Jeremias 23, 28, ele fala de palha e de trigo. Então, a pregação pura, verdadeira, é trigo, porque ela tem peso. Ela tem peso. Então, tem que ter prazer, tem que persistir, tem que examinar, passar pela peneira, tirar as palhas, entendeu? Para você, na hora de pregar, não levar palha para o povo. Você não pode alimentar a igreja com palha, dando paliativo para a igreja quando ela precisa da cura. E cura é só pela verdade da palavra. Outra coisa que o pregador precisa em relação à Bíblia é explicar. Aí, já viu, né? Como é que eu explico uma coisa que eu não entendo? Como é que eu vou entender se eu nem tive prazer em ler? Então, uma coisa vai puxar a outra, viu? Explicar.
explicar o texto, tá bom? Aqui, ó, explicar o texto. Eu só vou conseguir ter êxito na explicação se eu tenho prazer em ler, se eu tenho persistência em ler, exortar, ensinar, meditar. Tem mais uma frase lá, né? Medita nestas coisas até que eu vá persistir, permanecer, né? Então você vai ter que ler o texto, exortar, ensinar, meditar, né? Para que haja o progresso. Então aqui você tem prazer, persistência, exame e aplicação. Explicação. A explicação, eu não vou conseguir explicar aquilo que eu não tive prazer em ler, que eu não persisti em ler, em meditar, em examinar, aquilo que eu não examinei, que eu não separei, eu não vou ter condições de explicar. Então, o pregador e a Bíblia. Por isso que o tema do segundo tópico do módulo 3 é esse. É o pregador e a Bíblia. Se você se considera um pregador ou deseja ser um pregador, uma pregadora, os caminhos são esses. Os caminhos são esses. Então, sem essas regras, nós podemos pregar? Pode, mas limitados em muitas coisas. Deus pode me usar? Claro que pode. Não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos tirando méritos de ninguém. Não é sobre isso que estamos falando. Estamos falando de pregador fiel, de alguém que tem chamada, vocação para pregar. Ora, você não pode esperar que as coisas caiam no céu na sua cabeça. Você tem que fazer a sua parte. Entendeu? Tem que fazer a sua parte. Jesus era um pregador modelo? Sim ou não? Lógico que era. Então, o texto em pauta aí é Lucas. Então, vamos aqui ao texto de Lucas 24. Ó, Lucas capítulo 24, versículo 27. Olha o que diz aí. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Esse texto é uma violência demais, esse texto. Que é isso? Esse texto é muito violento. Fortíssimo esse texto. Então, estou no verso 27. Lembra de Jesus a caminho de Emaús? Aliás, são dois discípulos que estão voltando de Jerusalém para a aldeia que está em Emaús. E a caminho, eles estão conversando sobre e a respeito de Cristo. Aí Cristo se faz presente entre eles. Cristo se coloca no meio deles. E aí a conversa vai desenvolvendo e eles não percebem que é Cristo, mas Cristo vem expondo para eles, né? O verso de número 25, o Senhor Jesus chegou a dizer assim, ó: e ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando o texto de Lucas aí está mexendo com isso, né? Lucas 24, verso 27, está mexendo com essa questão, e aí ele mostra que Jesus começa falando de Moisés, ou a partir de Moisés. Depois o texto diz que ele vai para os profetas, né? E ainda o texto vai dizer que dos profetas ele fala sobre todas as Escrituras. Bom, aqui está a estrutura do Antigo Testamento, né? Mais conhecido aí pelos rabinos como primeiro Testamento, porque não há Antigo nem Novo, mas existe o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então, o Senhor Jesus está falando para dois discípulos a caminho de Emaús o Antigo Testamento. Ele está mexendo com Moisés, que é o Pentateuco.
Ele está mexendo com os profetas porque são os profetas anteriores ao cativeiro e posteriores ao cativeiro. Todas as escrituras é porque ele está mexendo com os escritos e com os meglotes, ou seja, com todo o arcabouço, né, do Tanakh, que é o Antigo Testamento hebraico. Começando em Gênesis, terminando em Crônicas, os 22 livros da estrutura da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, Tanakh. Então, Cristo mencionou tudo o que está no Antigo Testamento. Ele explicava. Cristo, que é a palavra, explicava a palavra sobre o que a palavra falava da palavra que é Cristo, pois o tema da explicação da palavra era Cristo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, Cristo é a palavra que explicava a palavra sobre o que a palavra falava, que era a palavra que é Cristo. É muita palavra envolvida. É coisa linda esta palavra. A palavra falando da palavra sobre a palavra que é a palavra. Quando você entender isso, você pode começar a entender também esse negócio de ser um pregador é algo maravilhoso. A partir das Escrituras. Pregação fora de Bíblia, olha, isso dá um problema sério. Então vamos pregar a palavra. Pregador fiel é aquele que prega a partir das Escrituras. Pode ser teologia, pode ser o que for, mas é a partir da Escritura, bora para cima. Prazer em ler, persistir, examinar e explicar. E agora é conhecer. Meu pai. O quinto tópico aqui então, é conhecer. Para a gente fechar a aula de hoje, conhecer. E aí você tem uma fonte aí, base bíblica, que é Mateus, 22, 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Coloquei uma segunda aí, que é Atos capítulo 8 e o versículo 28. Quando eu tenho prazer em ler a palavra, quando eu persisto em ler, exortar, ensinar, meditar, permanecer nestas coisas, quando eu faço o exame, faço a separação do que é trigo, do que é palha, quando eu já começo a ter condições de explicar a partir das Escrituras aquilo, eu tenho um conhecimento melhor, Eu tenho um conhecimento muito melhor em relação às Escrituras, que é a minha ferramenta de trabalho, uma vez que eu sou um pregador. Aqui está a minha ferramenta de trabalho, que é as Escrituras Sagradas. Então, tendo esse conhecimento, a gente consegue ser útil na obra de Deus. Mateus 22, verso de número 29, palavras do Senhor Jesus aqui. Ele disse assim, 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, peraí, quando um pregador, ele não tem prazer em ler, não persiste, não examina, ele não tem como explicar, não tendo como explicar, não tem também conhecimento. Não tendo explicação e conhecimento, porque não tem prazer em ler, em persistir e exortar, então a sua pregação tem tudo para dar errado. Ou seja, ele tem tudo para errar na pregação. Infelizmente, é possível que esse pregador, essa pregadora esteja falando uma coisa que no contexto geral não é aquilo, Isso eu estou falando no nível de pregação.
Nós não estamos falando dos nossos queridos e amados irmãos simples da igreja, que não é uma vocação, não é um chamado, tem ali a sua oportunidade, fala de um texto, aí de repente aquele texto não é aquilo e tal. A gente sabe separar isso, nós sabemos separar isso, tá? Não é nenhuma presunção, nenhuma soberba nossa, não. Nós estamos numa classe, estamos falando de pregação, de vocação, de chamado, de níveis de pregadores, de tipos de pregadores, das responsabilidades de um pregador. Aqui é diferente, por isso exortativa. Prazer em ler, persistir, examinar para poder explicar. Explicar sem conhecer vai dar erro. Errais não conhecendo, disse o Senhor. Errais não conhecendo. Então, aqui é o conhecer. Agora veja a importância desse conhecer aqui, ó. Porque em Atos 8, verso 28, vocês vão se deparar com o eunuco de Candace, etíope, está vindo lá de Jerusalém, de um momento de adoração, e ele vem lendo. Ele vem lendo, ok? O texto diz que ele estava ele estava lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não entendia. Ele não tinha o entendimento, o conhecimento. Aí aparece, né, é claro, providencial, né? O anjo do Senhor já tinha falado com ele no verso 26, e depois, um pouco mais à frente, o Espírito Santo torna a falar com ele, que é o caso do Filipe, que é um diácono, ó. O Filipe, ele é um diácono da igreja, lá em Atos 7, Atos 6, verso 3 e 4, e ele está aqui agora, porque estava lá em Samaria, fez um grande trabalho para o Senhor, e agora está no deserto, né? Que desce para Gaza, e para explicar a partir da Escritura, está no texto, se você ler, você vai perceber que a partir daquela Escritura, o Filipe explicou, né? O Filipe que tem prazer em ler, persistiu em ler, exortar, ensinar, meditar e guardar, o Filipe que examina, o Filipe que explica, o Filipe que conhece, está aqui para pregar para este homem, para o eunuco de Candace. E essa sua explicação aqui leva este eunuco a Cristo. Leva este eunuco a Cristo. E agora ele é salvo pela loucura da pregação, porque o pregador aqui sabia explicar o texto. Quando ele pergunta, entendes tu o que lê? Aí o eunuco diz, não sei, ele fala dele mesmo ou de alguém? Ao Filipe, a partir daquela escritura, lhe expôs a mensagem da salvação, porque esse conhece. Então tá aí a importância, né, de nós que pregamos a palavra do Senhor, que temos um chamado no ministério da pregação ou do ensino, tem que haver esmero, dedicação, né? Não é nada no estrala-dedo que aparece, não é isso não. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V, não. Vai ler, vai estudar, vai examinar, busque fontes confiáveis, monte a sua biblioteca, compre livros específicos na área da pregação e da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, comentário, dicionário etimológico, teológicos, bíblicos, atlas, mapas, geografias, enfim, uma série de informações importantes nas Bíblias de estudos confiáveis. Faça um curso básico em teologia confiável, se você não tem. Se tem, faça um médio. Se tem um médio, faça um bacharel, enfim. Tá? E nós temos o nosso aqui também, do Seminário Teológico Querigma. Caso você queira estudar conosco a parte teológica, estamos à disposição para te receber, tê-lo como um dos nossos alunos também. Ficamos por aqui, aula de número 2, para a glória do Senhor. Aliás, aula 2 não, aula 20 do módulo 3. Então seria a segunda aula do módulo 3, mas na ordem é a aula 20.
E já fomos do módulo 1 e do módulo 2 já passamos. Glória a Deus.